Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Celso Jardim, sou psicólogo e falo em nome do GAZU, o Grupo de Apoio e Suporte Psicológico no Luto e Outras Questões, que é sediado na Sociedade dos Amigos de Vila Formosa. Nós contamos com a parceria da NCI Ecos, do Instituto Batista Simon Orbach, Vida na Maturidade, do Grupo Esplendor do Rotary Club Vila Formosa e da vereadora Edir Salles. Semanalmente nós trazemos um tema para conversar com vocês. O tema desta semana é o perdão, como foi anunciado nas redes sociais. Perdão. O caminho para livrar-se do ressentimento e da culpa. Perdão. O caminho para livrar-se do ressentimento e da culpa. Perdão. Essa semana tivemos alguns encontros no GAZU, no grupo de apoio, e nos depoimentos, grande parte disse que é difícil perdoar, muito difícil. E quando a gente consulta outras pessoas, ouvimos sempre a mesma afirmativa: é muito difícil perdoar. Há frases que complementam, né? Que seria quase que para uma divindade, é divino, né? Parece que excluindo nós de exercermos esse verbo de ação tão necessário para se viver bem. Perdonare, do latim, que é para dar, para conceder, para doar. Então o perdão vem disso, e o perdão é necessário para que a gente viva em paz, sem o peso. Uma das coisas que foi dita essa semana, e até ouvi uma canção que falava que quando a gente perdoa, a gente se sente mais leve. É como aquele peso que a gente vai carregando, vai chegando uma hora que a gente sente dificuldade de continuar, porque parece que ele vai ficando cada vez mais pesado e as nossas forças diminuindo. E quantas vezes a gente carrega esse peso desde a nossa infância, desde as nossas mais longínquas lembranças, e vamos nos arrastando às vezes até o último dia, com esse peso de não perdoar. Portanto, perdoar é necessário, é preciso, mesmo sendo difícil. E hoje nós vamos falar sobre isso. Sempre quando eu escolho um tema para conversarmos durante a semana, eu busco 3 fontes que eu acho que são fundamentais, né? Que fazem parte do nosso dia a dia, que é a filosofia, que é a base para as ciências, inclusive para o pensamento religioso. Na ciência, esse estudo, né? Então, talvez dentro do campo da psicologia, que é a minha formação, e dentro da religião, da espiritualidade, porque lidamos com pessoas que manifestam suas crenças, e essas crenças têm um valor, têm um peso muito grande no seu dia a dia, na forma de pensar e de interagir dentro da sua comunidade. Então não podemos excluir. O que a gente tenta trazer é um debate amplo e que possa ser aplicado na vida de cada um no dia a dia. E quando eu pesquisei a questão do perdão, eu tive dificuldade para encontrar dentro da filosofia, ou mesmo dentro da ciência, sobre artigos ou matéria que falem sobre a questão do perdão. Mas dentro do contexto religioso, foi possível a gente acompanhar e ver um material muito amplo, né? E talvez até pensando naquela questão que eu disse no início, né? De atribuir-se a algo muito sublime, muito supremo, a questão do perdão. E eu não sei até que ponto isso é positivo, porque parece que tira a responsabilidade de cada um, eu, você, de exercer esse verbo, perdoar. Atribuímos isso a quem? Às divindades, mas nós temos esse papel, porque nós é que convivemos dentro de uma sociedade, convivemos com o outro, com o nosso familiar, com o nosso amigo, com o nosso companheiro, com a nossa companheira, com os filhos. Então isso é algo que cabe a nós, exercer esse perdão. Então nós vamos tentar ampliar
ampliar um pouquinho mais essa visão do perdão e vamos dar sequência, além do perdão, 2 fatores que são muito ligados a ele, que tem a sua consequência: o ressentimento, a mágoa e a culpa. Do perdão não resolvido, geramos o ressentimento e, consequentemente, às vezes, levamos a culpa daquilo que deixamos de fazer ou daquilo que foi feito e para você mesmo não houve aprovação. Houve sim uma reprovação que você acaba carregando. Um dos conceitos mais ouvidos normalmente das pessoas é que perdoar é esquecer. Quem perdoa, esquece. Nós temos que às vezes desconstruir algumas frases que às vezes acabam enraizando, né? E se tornam tão populares que acabam sendo verdades para muitas pessoas. É impossível esquecer. Os fatos ocorrem na nossa história, na nossa trajetória e fazem parte da nossa vivência. A nossa maturidade é adquirida pelos fatos que ocorrem, bons ou ruins. E muitas vezes os ruins nos fortalecem, nos ensinam, trazem um aprendizado muito maior. E quando nós temos a questão dos erros, às vezes não queremos olhar. E precisamos olhar. Então, o perdoar, ele vem mostrando para nós que houve algum processo. Algo foi quebrado. Um elo foi rompido entre você e o outro, ou às vezes entre você mesmo. Porque quando nós falamos da questão do perdão, o perdão não é só para o outro. O perdão é para nós. E às vezes é mais difícil nos perdoar. Às vezes ignoramos o fato que o outro nos trouxe e esquecemos, né, que aquilo não foi resolvido. E às vezes carregamos o peso para nós. Então esquecer não dá, faz parte da nossa história. Se você olhar para trás, você vai se deparar com ele. Ele às vezes vai ficar escondidinho, mas um momento ou outro você vai se deparar e vai trazer toda aquela lembrança do passado que não foi resolvido. Toda aquela angústia, toda aquela dor, todo aquele sentimento de traição, tudo isso volta com ressentimento. Volta às vezes maior. Então não adianta falar assim, não, eu vou esquecer. Você não vai esquecer. Aquilo que fizeram, aquilo que deixaram de fazer, isso faz parte da sua trajetória, da sua vida. Mas a grande diferença é relembrar. Há pessoas que se apegam a esse passado, esse fato que foi marcante, essa cicatriz, esse machucado, e ficam relembrando, ruminando o tempo todo. E isso traz o ressentimento. O que é o ressentimento? É o sentimento do passado agora aplicado ao futuro, ao presente, que com certeza terá consequências no quê? No futuro. Então eu fico relembrando, há pessoas que se apegam tanto a isso, que elas até guardam algum souvenir, algumas lembranças do fato, para não esquecê-lo. Ou seja, é se apegar ao sofrimento. Ele faz parte de mim, eu não quero desapegar. Mas lembra, ele não é mais presente. Por maior que seja esse corte, essa ferida, essa dor, que às vezes não dá nem para medir, é imensurável. É quase que imperdoável. Não, é perdoável. Perdoável não é você esquecer, mas é você não ficar revivendo, relembrando, retomando o fato. Ele serve de uma experiência. Ele mostra para você que há um outro caminho. Falamos em uma das palestras anteriores sobre os contrários, o contraste. Como é importante. Só conhecemos a alegria porque passamos pela dor. Só nos consideramos fortes porque passamos por momentos de fraqueza. Então o sofrimento, esse sofrimento da traição, da dor que alguém te provocou, isso você não vai esquecer, mas vai te fortalecer.
e vai te trazer esse aprendizado para você lidar com outras situações que virão, porque a vida continua e você está aberto para essa caminhada, para esse continuismo que você precisa ter. A vida não parou, o fato foi lá do passado. Então temos que retomar. Esquecer, você não vai. Você vai apenas, se você lembrar, você não vai trazer mais aquele sentimento daquele momento passado. Será apenas uma lembrança, algo escrito no seu livro, que você vai ler, e provavelmente você pode até sentir tristeza. Tristeza pelo fato. Não o sentimento em relação ao opressor, aquele que te agrediu. Vou dar um exemplo bem claro. Uma pessoa vem, invade a casa de uma certa pessoa, e ali, num assalto, por exemplo, ele acaba cometendo um homicídio, e uma das pessoas daquela família é morta por aquele ladrão, por aquele assassino. É possível perdoar? Sim, já vimos vários relatos de pessoas que, olha, eu perdoei, mas jamais a tristeza da ausência daquela pessoa amada não vai ser jamais esquecida, aliviada. Sempre quando lembrar da pessoa, vai lembrar com uma dor, com uma saudade, porque ela faz falta. Mas talvez sem aquela raiva em relação à pessoa que provocou essa ruptura. Percebe isso? Isso é o perdoar. Então perdoar não significa que você não vai sentir mais dor em relação às coisas que você perdeu. As consequências disso. Às vezes uma empresa e alguém que trabalhava com você, um sócio, fez lá as falcatruas e acabou o quê? Fazendo com que você entrasse numa falência e você perdesse boa parte dos seus bens, ou e viver uma vida que não era aquela que você vivia. Você vai lembrar do fato, claro. E vai talvez se entristecer, porque fala, minha situação agora não é a mesma. Mas esse é um fato que você pode ainda batalhar, lutar para restabelecer-se dentro daquele padrão que você vivia. Mas quando você lembrar da pessoa e não tiver mais aquela raiva, aquele sentimento de vingança, significa que você perdoou aquilo. E é interessante que quando eu falei para vocês da questão do perdão, dele estar muito ligado à questão da religiosidade, da espiritualidade, como alguns possam querer também chamar, né? Todas as religiões, elas pregam perdão. Algo necessário para se viver em comunhão uns com os outros. O perdão, o amor, né? E por isso talvez a gente cai às vezes naquele engano. Eu perdoo, né? Mas às vezes eu perdoo da boca para fora. Você fala, porque dentro do seu ambiente, dentro da sua comunidade, falar que você não perdoa, falar que você tem raiva, que você deseja um mal para aquela pessoa, o sentimento de vingança, você vai ser excluído, você vai ser censurado. E aí fica o quê? Você se cala. Se cala dentro da sua dor, dentro do seu sentimento negativo, dentro da sua raiva, dentro do seu desespero. E é muito pior, isso aumenta. Eu não tenho como compartilhar, dividir, porque a partir do momento que eu compartilho e divido, eu posso ser censurado. E o primeiro passo que às vezes temos que dar para trabalhar o perdão é a sinceridade, é a transparência. Na hora. Por isso que eu faço, que não dá para esquecer. Você tem que olhar para o fato. Você tem que encarar esse fato. Eu não sei quais as forças que você pode ter para encará-lo. Talvez você vai ter que ir até em etapas. Há pessoas que passam por traumas tão grandes que elas vivem como uma amnésia, elas esquecem o fato. E às vezes precisam de ajuda de um profissional, de um psicólogo, para trazer as lembranças para chegar-se até o opressor, até um sistema que faça justiça, que o puna por isso. Mas às vezes o fato é tão grave que a pessoa esquece. Eu não consigo lembrar. Então tem que ser aos poucos. Talvez alguns fatos que trazem dor, esses anos todos, essas décadas, talvez o fato que seja da infância, que você vai se arrastando, você não vai conseguir encará-lo de frente e no seu
tamanho, você vai ter que ser em partes. E às vezes precisará da ajuda de um profissional, um psicólogo, um terapeuta, para ir junto com você até lá e resgatar o que precisa ser resgatado. Restaurar, para te trazer, te libertar desse sentimento que te oprime. Então primeiro passo que a gente tem que ter é essa sinceridade com a gente mesmo. Não adianta pensar que é sincero com o outro, achar que convence o outro, se você não se convence. Você tem que ser o primeiro a ser convencido. Então eu ouço muito disso, né? Eu perdoo com facilidade, não tenho problema, né? E às vezes é só realmente da boca para fora. E perdoar também não é conviver com o erro. Tudo bem, errou, isso acontece, né? Pegou aí o carro em alta velocidade, bateu, né? Machucou alguém, mas sabe como é que é, né? A estrada estava vazia, então você justifica. Não, justificar o erro é você aprovar. E quando a gente fala de perdão, que é uma coisa tão bonita, perdão envolve justiça, é ser verdadeiro, né? Não posso ter padrões diferenciados. Se é um filho meu que erra, eu perdoo. Eu perdoo porque é meu filho. Eu tenho um sentimento. Mas às vezes aquele meu amigo, meu vizinho, que foi sempre fiel a você, esteve sempre junto contigo, e em algum momento ele te desagradou, te traiu, você se sentiu ofendido, você não perdoa. Mas e o sentimento de justiça? É para um só? Não é para todos? Então você não está perdoando. Você está se enganando. Enganando o outro. E sendo injusto. E a partir do momento que você reconhecer que foi injusto, que você foi injusto com o outro, você vai ser acometido de um outro sentimento, que é a culpa. Porque você não foi Você julgou só pelos seus sentimentos e às vezes só pelo seu interesse. Tem que rever isso. Perdão verdadeiro tem que ser verdadeiro, sem meias palavras. É um caminho que vai e que se mostra. Esse é o verdadeiro perdão. No perdão, a gente sempre espera, às vezes, a reconciliação. Né? O que é isso? É retomada. Às vezes num casamento, numa amizade, no ambiente de trabalho, na comunidade. Então nós vamos retomar como era antes. Só que nem sempre a outra pessoa está disposta a reconhecer que errou. E talvez você vá procurá-la para consertar, porque se fala muito disso do perdão, eu tenho que ir consertar e fazer isso, né? Você vai chegar lá, olha, eu vim aqui para conversar contigo sobre determinado assunto, determinado fato que ocorreu, e eu estou muito magoado com você, e é isso, e eu queria dizer que eu não gostei dessa atitude, reprovo isso. E talvez você ouça assim, eu fiz isso? Você tá louco, tá imaginando o quê? De maneira alguma. Então não tem razão para pedir aí que eu reconheça uma falha que eu não tive. E aí você sai de lá pior. Já estava com aquele sentimento, aquela mágoa, aquele ressentimento, e aí você traz agora raiva porque a pessoa não reconheceu, e aí aumenta mais ainda aquele sentimento negativo dentro de você. Então, perdoar, esperando sempre que o outro reconheça a sua falha, nem sempre isso pode ocorrer. É maravilhoso, é ótimo quando há reconciliação. Quando a outra parte reconhece, olha, errei, me perdoa, desculpa, vamos agora seguir em frente, vamos olhar para frente, vamos caminhar juntos, né? Isso é ótimo, é o que todo mundo espera, é o que todo mundo quer, só que nem sempre isso ocorre. Então a gente tem que estar preparado. Mas mesmo assim, Celso, e aí? Perdoa ou não perdoa? Perdoa, porque o perdão é para você. Lembra que eu falei logo no começo? Quando a gente não perdoa, aquele peso que você vai carregando, anos, você tem que largar essa carga. Essa carga não me pertence, eu não quero isso. Eu tenho que me livrar disso. Então quando você fala
perdonare. Dar, você vai dar para você mesmo. Se a gente pensar no contexto religioso, como eu falei para vocês, que o perdão, ele, por vezes, está sempre dentro desse contexto religioso. Vamos pegar o exemplo de uma figura muito reconhecida dentro da questão da religiosidade, que é Jesus Cristo, que disse: ama teu próximo como a ti mesmo. Ama teu próximo como a ti mesmo. Como eu posso amar o outro se eu não me amo? Como eu posso perdoar o outro se eu não perdoo? Na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Uma outra frase também. Eu quero receber perdão, mas eu tenho que dar perdão. E eu tenho que me perdoar. Eu tenho que me amar, né? Então, se eu falo para vocês que perdoar é livrar-se do peso, independente se o outro vai reconhecer a falha, o erro, eu devo perdoar. Aí você fala, isso é difícil. Pois é, nesse aspecto eu concordo com a grande maioria das pessoas. Perdoar não é fácil, mas não é só divino, é humano. Então você pode. Não atribua só aos deuses a capacidade do perdão. Você pode também. E você deve exercer esse perdão para te fazer bem. Para você poder continuar. Para você não carregar essa mágoa. E essa mágoa, quando ela vai se acumulando, ela vai te adoecendo. Ela vai te isolando. Porque a partir do momento que você vive a mágoa, você começa a transferir para as pessoas que estão ao seu redor. Você às vezes não consegue revidar ao agressor. Ele nem está próximo, né? Mas aquilo está dentro de você, então você começa a revidar com as pessoas que não têm nada a ver com o seu problema, que às vezes nem conhecem, nem sabem o que ocorre. Quantas vezes você pega uma pessoa, a agressividade dela, né? O sentimento de autodestruição que ela tem, ela se droga, ela comete atos ilícitos, horrores. Por que essa autodestruição? Você pega e conversa, faz a anamnese, que é aquela conversa que a gente inicia, ou numa terapia, e começa a trazer coisas, né? Coisas do passado que não foram resolvidas, aquele não que não foi dito, aquele pare, aquele sinal de enfrentamento que você deixou de ter. Tudo isso foi guardado, você sofreu calado, quieto, mas isso foi acumulando, esse ressentimento, essa mágoa, essa dor, foi tomando proporções gigantescas. Chega uma hora que você não suporta, não aguenta, então você começa a ser agressivo com as pessoas. Alguém te dá bom dia e você, bom dia. Parece que está de mal com a vida o tempo todo. Tem sempre aquele pensamento pessimista, negativo, não vai dar certo. Ah, essas pessoas, eu não confio em ninguém. Imagina, ser humano não presta. E eu começo a acreditar piamente nisso e viver isso. E quando eu começo a acreditar nessas verdades que eu mesmo criei em função de um perdão não resolvido, eu começo a viver em conflito com as pessoas, que eu poderia viver em paz, em perfeita harmonia, porque eu não resolvi esse perdão, porque está dentro de mim essa agressividade, casamentos que são desfeitos, relação pai-filhos, pais e filhos, a relação de trabalho, tudo isso é desfeito às vezes, porque esse perdão não foi liberado, não foi dado para você mesmo, e você guardou e acumulou este ressentimento, essa mágoa, essa tristeza. Então chega um momento que esse perdão não resolvido precisa ser trabalhado, precisa ser encarado, primeiro passo, com verdade, com sinceridade, e lembrar que o perdão primeiramente vai me fazer bem, é para mim primeiro. E aí a partir desse momento que eu começo a liberar esse perdão para mim, eu consigo me sentir mais seguro. Eu vou em direção ao outro, e mesmo que o outro não tenha esse reconhecimento que falamos agora, você vai sair dali tudo bem, porque eu perdoei, eu fiz a minha parte, eu estou bem, eu me livrei do fardo.
agora não me pertence mais. Agora eu posso caminhar sem tanto peso, porque eu sei que fatos ocorrerão, decepções ainda virão, ofensas, humilhações, injustiças fazem parte dentro de uma sociedade humana. Eu jamais ficarei isento disto, mas a partir do momento que eu perdoo, eu me sinto leve para continuar a minha caminhada. Eu perdoei, eu me livrei deste fardo. Nós falamos sobre o perdão, que é o caminho para livrar-se do quê? Do ressentimento. E agora o terceiro item, a culpa. A culpa é algo que atormenta qualquer pessoa, né? O que é a culpa? É aquilo que fica martelando na tua cabeça, na tua mente. Por que isso? Ou por que eu não fiz isso? Parece que, olha, só tem dois caminhos. Ou faz ou não faz. Se fiz, porque fiz. Se não fiz, porque não fiz. Que triste isso. Então, quando você fez algo e se arrependeu, você não se perdoa. E você vai carregando isso. Onde foi que eu errei? Por que eu não agi dessa forma? Por que eu não vi isso que estava tão na minha frente? Como eu pude ser tão ingênuo? Tão ingênua? Como? E aí você vai carregando essa culpa. Em relação ao outro, eu não devia ter dito isso jamais. Como eu pude agir dessa forma? E vai se culpando, se sentindo inferiorizado, envergonhado, sua autoestima vai sendo rebaixada, e você vai percebendo, talvez você não tenha o ressentimento que pesa, mas você tem a culpa que tem o mesmo peso que o ressentimento, e aí a tua caminhada se torna o quê? Árdua, difícil, porque eu carrego a culpa comigo, porque eu também não soube lidar com a culpa. A culpa, como vários sentimentos, ela é importante quando ela sinaliza que você errou. É a consciência nossa falando, olha, esse não foi certo. E aí você tem chances, oportunidades de às vezes retratar-se ou dar continuidade fazendo o que é correto. Porém, quando ela entra no desequilíbrio, aquela culpa que é o tempo todo, que te deixa inseguro, que te impede de se relacionar com outras pessoas, de viver outros fatos, porque você está preso ao passado, que a culpa é sempre isso. Está sempre prendendo você, se tornando escravo do quê? Do passado. Já falamos sobre isso. O sofrimento, ele vem do quê? Sofrer sobre as algemas, os prisioneiros, sobre ferros. O sofrimento é estar preso. Não tem liberdade para sair disso. E você está preso no passado, carregando essa culpa. É a hora de você trabalhar isso. Senão você não consegue caminhar. Senão você não consegue viver com as outras pessoas. A sua vida fica incompleta, fica um vazio, um buraco. Que não é o outro que vai resolver, é você. Porque a história é sua. Porque os fatos aconteceram com você. E a decisão cabe a você também. Essa culpa, para que ela serve? Por que eu estou alimentando essa culpa? Que vai se estendendo de anos e anos e décadas e décadas. O que ela me traz de benefícios? Ela me fortalece? Ela me motiva a ir para frente? Ela me inspira? Ou ela só me retrai? Ou ela só me prende? Eu tenho que me libertar, eu tenho que sair, eu tenho que ir para frente. Então a culpa é algo que muitas vezes carregamos. E às vezes nem temos o porquê. É simplesmente um sentimento que às vezes esconde outras histórias por trás disso. E às vezes queremos nos isentar da culpa e atribuímos os fatos, a responsabilidade para terceiros. Ah, foi o destino, foi o outro, a culpa é do outro. E vivemos sempre alimentando a culpa. Quando eu fico jogando a culpa só para o outro, eu estou me isentando da minha responsabilidade, do que eu tenho que resolver. E quando eu acho que eu não consigo resolver nada, eu falo, bom, eu sou fraco demais, eu vou ter que carregar essa culpa.
até o último dia da minha vida. E não é assim. Então nós temos que parar para analisar e conhecer a nossa história de perto. Olhar para o passado não para relembrar e não para ficar trazendo sentimentos negativos que vão te afundar, mas com um olhar isento, imparcial, de análise, de perceber por que estou me sentindo assim. Isso está contribuindo de alguma forma para eu viver bem? Para me deixar em paz? Não está. Então eu tenho que tirar esse sentimento, esse pensamento que é constante, que vai me corroendo por dentro e vai me deixando triste, infeliz. Tenho que me libertar disso. E às vezes uma coisinha só é necessária para se libertar disso. É o perdão. O perdão, o caminho para livrar-se do ressentimento e da culpa. Comece se perdoando. Comece reconhecendo que todas as pessoas falham, inclusive você, eu. Não conseguimos ter o controle sobre tudo. Muitas vezes iremos errar. E vamos ter que aprender com o erro. E vamos nos tornar mais fortes quando aprendemos com o erro. Vamos reconhecer. Vamos olhar de frente. Vamos encarar quem nós somos por dentro. Não precisamos da aprovação do outro que diga o que temos que fazer ou deixar de fazer. Começa por nós mesmos. Ter esse olhar interno. O autoconhecimento. Se conhecer para viver bem. Eu preciso me olhar. Eu preciso ter essa coragem. E a partir desse momento, eu começo a dar os meus passos. Livre. Mais leve. E mais leve e mais forte. Parece contraditório, mas não é. Leve daquilo que te pedia na caminhada. Te continha. Te fazia arrastar. Mas forte para enfrentar o dia de amanhã. Porque a vida é feita de contrários e de contrastes. De momentos felizes, momentos tristes. De momentos em que a gente ri, que a gente chora. De momentos que a gente comemora, momentos que a gente às vezes se retrai. Mas essa é a vida. E é assim que nós evoluímos e é assim que nós crescemos. Quero agradecer a você que ficou comigo nessa live, pela página Dialogando com os Amigos. Quero agradecer você que vai assistir depois, você que vai compartilhar com os amigos. Nós temos agora um canal no YouTube, é só colocar lá, Celso Jardim Dantas, psicólogo. Todos os nossos vídeos, desde quando iniciamos a série, constam no Facebook, na página Dialogando com os Amigos, mas também está no YouTube que você pode compartilhar. Falo aqui em nome do GAZU, Grupo de Apoio e Suporte Psicológico no Luto e outras questões. E quero agradecer aos nossos parceiros, a ONG NCI Ecos, o Instituto Simão Orbach, Instituto Batista Simão Orbach, Vida na Maturidade, o Grupo Esplendor do Rotary Clube Vila Formosa e a vereadora Edir Salles. O GAZU, Grupo de Apoio e Suporte Psicológico, é sediado na Sociedade dos Amigos de Vila Formosa, que nos acolhe, que é a nossa casa. Logo estaremos de volta presencialmente. Enquanto isso, nós fazemos os nossos encontros aqui. E quero agradecer você que está sempre, todas as semanas, acompanhando as nossas lives, né? E você que participa do GAZU, são mais de 100 participantes. Se você tiver interesse, nós trabalhamos de terça a sexta, conversando, dialogando, por videoconferência, pelo WhatsApp, dando suporte e aprendendo uns com os outros. Se você tem interesse de participar do GAZU, deixa uma mensagem aí, que nós entramos em contato com você e você também venha reforçar isso no nosso grupo. Muito obrigado a todos, aguardo vocês na próxima quinta-feira, no mesmo horário, às 20 horas, pela página Dialogando com os Amigos. Até mais!